Então, pessoal, continuando, né? O que a gente vai fazer? A primeira coisa, olha só. A gente tem esses valores aqui angulares em grau sexagesimal. A gente vai ter que passar esses valores aqui grau sexagesimal para trabalhar aqui no Excel, no LibreOffice, na verdade. O Excel, tanto faz. A gente vai ter que passar esse grau sexagesimal para grau decimal, né? Eu já fiz isso em outro vídeo, mas vou mostrar. Então, vou fazer o seguinte, ó, igual, vou colocar o valor de grau mais os minutos. Para passar minuto para grau, divido por 60, mais para passar segundos para grau, eu divido por 3.600. É isso? Então tá aqui, olha só, eu tenho o valor de grau decimal, né? Agora, o que eu faço para calcular dos demais? Arrasta, né? Então, posso verificar que está o quê? O grau mais o minuto dividido por 60 para passar para grau e o segundo dividido por 3.600 para passar para grau. Então tá. Agora, olha só, o que a gente tem? Para calcular o erro angular, tá? O erro angular ele pode ser calculado de duas maneiras aqui no poligonal fechado. Ou, né, utilizando os conhecimentos lá da geometria, você vai fazer o seguinte, ó. Como os ângulos são externos, né, o somatório dos ângulos externos vai ser igual a 180 que multiplica n mais 2, tá certo? N é o número de vértices ou o número de lados. Agora, se fosse interno, seria 180 que multiplica n menos 2. Então, no caso aqui, os ângulos horários são externos. Então, vai ser o quê? O somatório aqui desses ângulos externos, tá? Da poligonal, ele vai ter que ser igual a quanto? Vou colocar aqui, ó, soma externo, tá? Soma externo. Ele deveria ser igual a quanto? Olha só, vai ser igual 180 que multiplica o quê? N. Quantos vértices tem esse polígono? 3. Então vai ser 3 mais 2, tá certo? Então olha só, ele tem que ser igual a 900 graus. Tá? Então quando eu somar os ângulos medidos, eles deveriam ser igual ao quê? Né? Esse somatório aqui tem que ser igual a 900 graus. A diferença é o que a gente chama de erro angular, tá certo? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é somar. Então, eu vou somar os ângulos. Olha só, o ângulo alfa 1, que seria em vértice V1, alfa 2 e alfa 3, tá? Eu vou somar esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse. Ou seja, são esses aqui. Então, você pode vir aqui, olha só, soma, tá? Então, somei, deu esse valor angular, olha só. Esse valor, ele é menor que 900 graus, tá? Então, a gente fala que foi um erro para menos, tá? Se tivesse sido maior que 900 graus, eu teria um erro para mais. Depois a gente vai falar o que é isso. Então, agora eu vou calcular o erro angular, tá? O erro angular, ele vai ser igual ao quê? O somatório dos ângulos medidos menos o valor, né, correto de 900 graus. Então tem aqui, olha só, foi um erro para menos, né? Eu errei para menos. E o erro angular é esse, tá? Em graus. Aí se eu quiser saber quantos segundos tem, pô, você poderia clicar aqui, esse vezes 3.600. Eu vou passar grau para segundo. Então, menos 6 segundos. Foi o erro angular cometido, tá certo? Lembrando que eu vou trabalhar em graus. Então, esse valor aqui em graus. Agora a correção, né, já vai entrar numa outra etapa, tá? Então, uma forma de verificar o erro angular que eu mostrei para vocês foi essa, com base nos próprios ângulos medidos. Uma outra forma de verificar o erro angular cometido é por comparação de azimuth. Como assim? Olha, eu tenho um azimuth inicial medido de V1 para V2, que é este valor aqui. Então, olha só,
Para calcular o azimuth de V2 para V3, eu faço o seguinte: azimuth do alinhamento V1, V2, mais esse ângulo horário aqui, tá? Mais uma análise. Já fiz vídeo sobre isso, tá? Mas vou falar rapidamente aqui para vocês. Depois, eu calculo o azimuth de V3 para V1. E por fim, eu calculo o azimuth de V1 para V2. Então, repara que eu vou ter dois azimuths do alinhamento V1, V2. O que eu medi e que eu calculei. A comparação desses azimuths vai me fornecer também o erro angular. Tá certo? Então, vamos fazer uma outra forma de verificar o erro angular. Tá? Então, a primeira forma foi utilizando os ângulos medidos, tá? Da poligonal, e agora vai ser utilizando os azimuths. Então, olha só, o azimuth aqui, tá? Vou colocar aqui azimuth calculado, tá certo, pessoal? Então, uma outra forma de verificar o erro angular. Repara que aqui eu tenho, olha só, sempre o azimuth vai ser de V1 para V2, azimuth de V2 para V3, azimuth de V3 para V1, sempre da estação para avante. Então, o primeiro azimuth que eu vou calcular vai ser o azimuth de V2 para V3, tá? O azimuth de V2 para V3. Então, eu tenho que partir daqui desta célula, porque, olha só, o azimuth de V2 para V3. Como que eu vou fazer? Olha só, igual. Então, azimuth de V2 para V3 é o azimuth de V1 para V2. Mas repare que ele está em valor em grau, minuto e segundo. Está grau sexagesimal. Tem que passar para grau decimal. Como que eu vou fazer? Grau mais o minuto dividido por 60 mais os segundos dividido por 3.600. Então, feito isso, posso calcular o meu azimuth. Ó. Então, vai ser igual. Azimuth de V2 para V3 vai ser igual. Então, ó, azimuth de V2 para V3 é igual azimuth de V1 para V2 mais esse ângulo mais análise. Tá? Então, azimuth de V2 para V3 é igual azimuth de V1 para V2, que é esse, mais o ângulo horizontal, olha só, vértice em V2, que é este ângulo. Agora, igual, olha só, se essa soma, né, azimuth do alinhamento, mais esse ângulo aqui, for menor que 180 graus, eu somo 180. Se essa soma for maior que 180 e menor que 540, eu subtraio 180 graus. E se for maior que 540 graus, eu subtraio 540 graus. Certo? Então, no caso aqui, ele foi que maior que 180 graus e menor que 540. Então, eu subtraio o que? Menos 180 graus. Ah, dá para colocar vários cis aqui e otimizar isso? Daria, tá certo? Mas vamos passo a passo aqui. Agora, o azimuth, então calculei o azimuth de V2 para V3. E agora eu vou calcular o azimuth de V3 para V1. Azimuth de V3 para V1 é igual ao azimuth de V2 para V3, mais esse ângulo horário aqui, mais análise. Então tá. Então, igual o azimuth de V3 para V1, que é este daqui, é igual azimuth de V2 para V3, eu acabei de calcular, tá aqui, mais esse ângulo horário aqui, tá certo? Olha só, V3, estação V3, ré em V2, vante V1, igual, opa, olha só, for maior que 540 graus, o que eu tenho que fazer? Subtrair 540 graus, tá? E agora, por fim, eu vou calcular o azimuth de V1 para V2, tá? Azimuth de V1 para V2, tá? Que é esse daqui. Azimuth de V1 para V2 vai ser igual a azimuth de V3 para V1 mais esse ângulo horário. Então tá aqui, ó. Igual azimuth de V3 para V1 mais este ângulo horário igual. Opa, olha só, maior que 180 e menor que 540. O que eu tenho que fazer? Subtrair 180 graus. Igual. Então agora, o que a gente vai fazer? Olha só, o erro angular
o erro angular. Vou colocar aqui, ó, 2 e 1, tá? Só para separar os dois métodos aqui de cálculo do erro angular. Vai ser igual o quê? Azimuth calculado de 1 para 2, que é este, menos o azimuth lido, né? Medido lá em campo, igual. Repare que os valores são os mesmos, olha só. Se eu pegar a diferença, olha só, dif de erro angular, tá? Se eu pegar a diferença, ele vai ser igual a zero. Esse menos esse. Opa! Se eu fizer aqui, ó, este menos este, dá zero, tá? Então, repare que, né, a menos 14 é zero, tá? Isso aqui está em graus, né? Se eu multiplicar ainda, olha só, eu quero saber em segundos, ó, vezes 3.600. Olha só, zero. Tá certo, pessoal? Então, aqui o que mostrei para vocês, duas formas de se calcular o erro angular. Uma considerando os ângulos medidos, tá? Em campo, né? Então, considerando a equaçãozinha também aqui da geometria, que se for ângulo externo, faz o que? 180, esse somatório dos ângulos externos é igual a 180 que multiplica 3 mais 2, que é n mais 2. 3 aqui porque são 3 vértices, tá? E agora, o somatório, né? Vou pegar esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo e vou comparar, vou somar e vou comparar com o que deveria dar. Se foi para mais, se o ângulo que eu medi em campo, o somatório, for maior que o que deveria dar, eu errei para mais. Tá? Se for menor, como no caso aqui, eu errei para menos. Tá certo? Uma outra forma de se verificar o erro angular é comparando os azimuths. Né? Então, tem o azimuth medido do alinhamento inicial, V1, V2, e eu tenho um azimuth calculado. Né? Comecei aqui do V1, V2, eu tenho esse azimuth lido, calculei o azimuth de V2 para V3, depois calculei o azimuth de V3 para V1 e por fim calculei o azimuth de V1 para V2. Eu vou comparar o azimuth calculado de V1 para V2 com o azimuth conhecido, que é este, tá certo? A diferença do azimuth calculado do alinhamento V1, V2, né, com o azimuth lido ou medido em campo de V1, V2, vai me dar o erro angular, tá? Esse erro angular aqui está em graus, tá? Em graus. Então, tá aqui, tá? Nosso vídeo. No próximo, eu vou realizar, né, fazer a verificação se o erro angular está dentro de uma tolerância. Se estiver, eu vou realizar a distribuição do erro, a compensação do erro angular, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso de forma proporcional e vou realizar a correção nesses dois métodos, né? Correção direto no ângulo observado, medido da poligonal, e depois vou fazer também, usar um outro método para realizar a correção dos azimuths. Então, ou um ou outro, tá certo? Você pode escolher qual método aplicar. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Até mais.